Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Tato Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente! Hoje, em nosso podcast de número 26, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Janaína de Oliveira. E por que é tão especial essa nossa convidada? Porque ela entende muito de organização, ela sabe deixar como ninguém o nosso espaço, quer seja escritório, casa. Ela tem aquele dom de vir como uma fadinha, vem, organiza e deixa tudo muito legal. Ela tem a Nina Organiza. Bem-vinda, Janaína. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo, querida. Então, primeiro é um prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho sobre organização. E como tu estava falando, é muito importante, sim, toda essa parte de organização na nossa vida, porque a gente coloca no ambiente desorganizado aquilo que está interno, de alguma forma desorganizado. Então, a gente fazendo toda essa parte de triagem, de o que fica, o que vai embora, a gente consegue, de alguma forma, trabalhar o nosso interno também. Qual é a importância disso? Bom, na minha linha de pensamento sobre o meu trabalho, a parte de descarte, triagem que a gente fala, é o fundamental, é a base de tudo. Mesmo? Sim, porque é o reflexo do nosso ser, né? Então, indiferente se eu tô no closet do cliente, na cozinha, na área de serviço, ou numa empresa, no escritório, na mesa do trabalho também, tá? Sim. Aquela mesa bagunçadinha, sim, né? Aquela sim, gaveta. Conheço tanto isso. Ai, capaz. Olha, já arranjei uma cliente. Então, aquela gaveta desorganizada é um reflexo. E tudo que a gente consegue trabalhar e entender o porquê daquilo, que também não cabe a mim como personal organizer trabalhar isso. E sim, na parte psicológica é outro profissional. Mas com a organização a gente consegue visualizar. E às vezes a gente consegue entender que sim, nós precisamos até de uma orientação, né, uma terapia ou enfim, e a gente consegue fazer esse equilíbrio na nossa vida através da organização. Pode-se dizer, assim, curiosidade minha pessoal, que quando tu entra numa casa bagunçada, é muito diferente de uma casa arrumada? Tu já entra e sente aquela rua casa arrumada esconde bagunças internas também. Sim, eu faço a visita de avaliação, ou o cliente me envia por WhatsApp o videozinho, mas quando eu faço a visita de avaliação, a gente percebe. A casa pode ser muito arrumada, muito limpa, mas internamente nos móveis é uma bagunça. Acontece isso, sim, então? Sim, porque... Então tu não te ilude, assim, tipo, essa casa é uma bagunça, ou que casa perfeita. Não, porque por isso que eu faço, o meu trabalho é bem personalizado. Eu não tenho um valor fixo por ambiente, nada, porque cada cliente é uma situação. Cada casa é uma situação, cada família é uma situação, ou uma empresa, né, enfim. Então, eu trabalho para melhorar aquela pessoa. Aquela família, a rotina, como é funcional para aquela pessoa. E sim, eu entro, a casa pode estar impecável, mas closet, armários de cozinha, enfim, tá cheio, tem muita coisa para ser descartada, tem muitas coisas repetidas, por exemplo, né, em diferente ambiente. Então, certo, tem um aspecto dos acumuladores também, né? Sim, eu já estou atuando há quase 5 anos e eu nunca tive um cliente acumulador, de fato, porque é um processo daí diferente a ser trabalhado. Mas a gente encontra, assim, exemplos. 5 abridores de vinho, por exemplo, né? Então, deixamos 2, porque um está em uso, vai que. Mas a gente tem peças repetidas, isso é bem comum em todas as casas, em todos os projetos. Estou até pensando aqui o que eu tenho repetido que eu não precisaria ter, né? A gente já começa a buscar a autoconsciência, né? De perceber. Que bonito, é um trabalho bonito. Eu sou apaixonada. É um trabalho muito bonito. E, assim, o quanto as pessoas permitem que tu
coloque a colher, porque tu tá metendo a colher na vida alheia. Sim. Mas, claro, tá sendo paga para isso, a pessoa tá querendo esse trabalho de ti, né? Sim. E como é que... Porque uma coisa é assim, bom, eu preciso que alguém me ajude nesse aspecto de organização doméstica ou do escritório profissional, enfim. Mas, assim, uma coisa é a prática, né? Tu ires lá, começar a tocar no que é muito íntimo, porque isso tudo são aspectos extremamente íntimos. Sim. Então, eu invado de todas as formas, né? É uma invasão. Porque eu vou fazer a organização do closet, eu vou estar mexendo na roupa íntima, eu mexo em tudo, com a permissão do cliente, claro. Mas, a partir do momento que o cliente me procura para fazer o projeto, para fazer um orçamento, eu já vou conversando e eu já vou sentindo o meu cliente. Sim. Então, se aquele cliente me fala, Nina, eu não tenho tempo para fazer o descarte, porque eu faço junto com o cliente, até prefiro porque se torna mais rápido, né? E aquele cliente me fala, Nina, eu não tenho tempo. Então, na verdade, esse cliente não está preparado para o processo de organização. Não para a forma como tu trabalhas. Exato, sim, porque tem outros profissionais, né? Claro. Aqui em Caxias do Sul, enfim. Mas eu trabalho dessa forma. Sim. Então, e a tua formação é bárbara, né, Nina? Sim, né? Tu é bem informada, digamos assim. Sou bem informada, exatamente. Então, o meu olhar para a organização, eu tenho uma linha. Então, como eu te falei, o desapego, essa triagem para mim é o fundamental. E se esse meu cliente não está preparado para, por exemplo, tirar uma meia furadinha, olhar a quantidade de itens repetidos, ele não está ainda preparado para o meu trabalho. Entendi. Né, para esse momento. Então, eu prefiro não fazer. E eu falo pro cliente, quando tu tiver o tempinho, tu volta e a gente começa a conversar novamente. Entendi. Porque é muito importante. Tu dá uma orientação, tipo assim, ok, no meu closet eu tenho coisas que eu não me importo que uma pessoa estranha olhe, tem coisas que são só minhas. Sim. Né? Como é que tu orienta o teu cliente para que ele se organize para te receber no sentido de tudo que tem aqui tu pode olhar, tudo que tem aqui tá liberado, tudo que tem aqui é passível de ser mexido. Como é que é esse contrato? É bem no processo de avaliação, né, dos vídeos ou nessa visita presencial da avaliação do ambiente. Então, eu vou sentindo o cliente, é uma troca de energia, né? Claro, na verdade, a organização, que nem eu sempre falo, eu não tô indo dobrar roupas, só dobrar roupas. É todo um trabalho por trás disso. Então, eu já converso com o cliente, por mensagens, enfim, eu vou orientando. Miriam, se tiveres algum item que eu não possa mexer, alguma gaveta, algum ambiente da casa, do closet, ou enfim, o ambiente que eu for organizar, que eu não posso olhar, enfim, eu sou bem franca. Pode tirar. Eu também faço já essa questão sobre joias. Então, se eu vou fazer a organização do closet e a parte de acessórios está inclusa, eu faço essa orientação. Joias. Se tu puderes tirar, ou na parte que eu for fazer a organização, a pessoa pode estar comigo, mas normalmente o cliente libera. Sim. Sim, ele não vai trazer uma profissional para mexer na sua intimidade se ele não tiver confiança, não tiver uma indicação. E o trabalho, imagino que por indicação funcione basicamente ou não? O meu eu não vou colocar 100%, né? Mas 90% é indicação. Um cliente indica pro outro, vai chegando e é dessa forma. É que nem eu falo, eu entro muda e saio calada, eu não divulgo onde eu estou, né? Eu acho que também isso é bem importante, ter esse cuidado de não, de repente, não tirar uma foto para divulgação do meu trabalho e ter uma foto do casal, ou a foto que possa... Ao menos que eu queira, né? Não, mesmo se o cliente... A Nina organiza, sim, né, no perfil dela, ela não vai postar nada. E evito também, por exemplo, coisas, uma roupa que a gente sabe que é de marca, uma bolsa, algum item. Eu evito também tirar e estar mostrando, porque às vezes o cliente acaba divulgando junto comigo e eu acho que não é legal, sabe? Por exemplo, as pessoas terem acesso a isso. Sim, né? O que a pessoa tem como bem... Exatamente. Os bens pessoais de cada... Sim. Então Mesmo e esse procedimento, essa liberdade que te é dada também no escritório, coisa assim, tu tem acesso a tudo isso. Sim.
O que é melhor trabalhar com escritório ou com casa? O que é mais fácil? Eu prefiro, prefiro trabalhar nas casas, nas residências. E nas casas, qual é a peça que te encanta mais? Ou tanto faz? Organização Baby. Baby? Como é que é isso, Nina? Então, além da formação que eu tenho como personal organizer, eu fiz uma especialização Baby, que é todo o cuidado, todo esse preparo quando a mamãe está gestante. Então, a gente faz toda a organização do quartinho, a gente pode fazer toda a orientação da mala da maternidade, Ai, que bárbaro! Várias coisas. E é um encanto, né? Esse momento, principalmente do primeiro filho, essa espera, esse sonhado, né? Então, eu me encanto muito, assim. Eu sei que tu, às vezes, interfere também no projeto que está sendo feito de móveis e coisas do gênero. É necessário? Muito. Por que, assim, me fala sobre isso? Porque nós não sabemos aquilo que nós temos. Começa por aí, né? Então, até aqui em Caxias do Sul, eu tenho parceria com uma empresa e a gente faz essa questão de orientação do que projeta dessa empresa, a altura dos varões, quantidade de prateleiras, a altura das gavetas, quantas gavetas, parte de alturas das sapateiras, fazer toda a parte de esse cuidado de bota longa, todo esse cuidado. Então, na verdade, tu és um facilitador da vida de um arquiteto, ou de um projetista de móveis, de uma empresa de móveis, né? Porque tu vais e entrega o quanto, o que e o como a pessoa precisa. Depois o profissional só vai dispor isso da melhor maneira. Do projeto. Eu sou a linha entre o cliente e o profissional, né? O arquiteto, o designer, o projetista. Então, porque normalmente o cliente fala, eu tenho 20 pares de sapatos. Daí, vai fazer a organização, tu se depara com 150. Quer dizer, o cara não tem dimensão do que tem. Exatamente, né? Ainda mais nós, mulheres. Então, fica uma questão delicada pro profissional que executou o projeto, pro cliente que tá com aquele sonho de ter um closet novo, enfim, uma cozinha nova, e como que o meu cliente não me falou isso e como que o meu arquiteto, designer, projetista não percebeu, mas na verdade é uma falha de comunicação, né? E que nem eu falo, as pessoas não se dão conta da quantidade que elas têm. E é impossível um arquiteto, um designer, um projetista ter essa dimensão se o cliente também não tem. Então, essa parte de orientação interna, eu trabalho tanto para essa empresa parceira em Caxias, mas também para arquitetos e designers. Bem aberto, precisa da Nina Organiza, é só chamar. Entrar em contato e tu tem essa disponibilidade de auxiliar nesse sentido. É uma ajuda muito importante, porque a gente vê de coisa mal projetada, mesmo por profissionais competentes, parece assim, eles desenham, bom, aqui vai um armário padrão é assim, 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 e acabam reproduzindo coisas que não tem mais sentido, eu te diria, não são... Sim, e também, às vezes, é a questão do cliente, né? Nem a gente fala, o cliente sempre tem razão, então, às vezes, o cliente passa dessa forma, né, para esse profissional e, enfim, é uma situação bem delicada, na verdade, de tu conseguir projetar algo sem ter a informação correta também, né? Então, acho que... Mas são N situações, né? Normalmente, o nível de satisfação é legal, assim, é um bom nível de satisfação. Quer dizer, tu consegue deixar as pessoas felizes com a tua passagem? Acredito que sim, nunca houve uma reclamação. Tá, mas e aí, essa tua cliente chamada Miriam, ela é meio desorganizada. Tá. Aí tu vai, organiza tudo, deixa tudo bonito. Em quanto tempo ela volta a desorganizar tudo? Qual é a média? Então, na verdade, eu tento fazer esse projeto que eu não precise mais voltar. Que a Nina Organiza não precisa mais voltar para fazer a organização do ambiente que eu já fiz e já entreguei. Então, eu faço um estudo para ver o que é melhor para aquele ambiente, para aquela cliente, para a família. Faço a parte do desapego, triagem com o cliente. E faço toda a organização sozinha. Eu sempre falo, o meu cliente não precisa estar junto. Se quiser, fique à vontade, né? E depois que eu faço toda a organização, eu passo, por exemplo, toda a dobra pro cliente. Ai, que trabalheira! Ai, que trabalheira! É cansativo, é trabalhoso, mas é prazeroso no final, né? Sim, sim.
E após, então, toda a organização, eu passo todo um treinamento pro cliente. Pois é, a Miriam, né? Tu arrumaste, deixou tudo bonitinho. Como que ela mantém isso? Tu faz um treinamento. Sim, um treinamento, então, com a cliente, né? Enfim, casal, filhos. Bota todo mundo na parada. Sim, porque eu, por exemplo, eu faço a organização do quarto infantil. Tá. A criança pequenininha, eu vou fazer um treinamento lúdico, né? Claro. Coisinhas. Uma aulinha de brincadeira. Exato. Então, dependendo da idade, já começa toda a parte de dobra com a criança já. Ai, que amor! Porque eu deixo os gabaritos. Eu faço as dobras com gabaritos e daí eu deixo todos identificados. E como que são? o gabarito, ele é, por exemplo, uma revista ou um gibi. Vamos dar exemplo. Então, uma revista um pouquinho maior. O gibi... Mas ele não usa uma revista ou um gibi? Não. É só para tamanho. Tu tá só nos dimensionando. Eu tenho 4 tamanhos de gabaritos, que é o Baby, o P, o M e o G. Certo. Então, o que eu usar na casa desses 4, eu vou deixar já identificados com o nome, por exemplo, Miriam. E eu tento usar o mesmo gabarito para todas as dobras. Certo. Mas eu preciso respeitar o tipo físico do meu cliente. Claro, o tamanho. Né? Eu não posso fazer uma dobra de uma camiseta G num gabarito P. Claro, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e também o espaço do cliente. Né? Se eu consigo otimizar um espaço, eu vou usar um gabarito menor se o biotipo do cliente dê certo, na verdade. Então, eu faço todo o treinamento. Os gabaritos eu vou deixar. Então, esse cliente vai ter o treinamento. A funcionária do lar vai ter o treinamento. Às vezes, na organização Baby, faz parte do pacote esse treinamento. Faz parte do pacote. Eu faço a organização pra Miriam, não vou passar as dobras pra Miriam, ela vai olhar e vai falar, gente, eu não vou tirar isso do lugar, porque... Sim, tá lindo, não vou mexer mais, vou comprar um outro armário, outras roupas pra não mexer aqui. Pra não mexer, então as pessoas se assustam muito. Certo. Né, quando olham tudo dobradinho, enfim, mas é uma dobra fácil. E a parte de varões também, de cabides, faz toda a parte de orientação, como posicionar, o porquê daquilo que eu pensei daquela forma. Então, todo o treinamento já está incluso no projeto, né? Da organização. Desapego, organização e treinamento. Eu soube que teu trabalho é simplesmente maravilhoso. O conceito teu no mercado é maravilhoso. E cheiroso, pelo que eu soube também. Que tu deixa tudo cheiroso, tudo bonito. Tu tem um segredinho? Tem segredo. Não conta. Não, mas só toquei no assunto porque eu lembrei do comentário de mais de uma pessoa falando que tudo fica maravilhoso depois que tu passa. São cuidados, né? A gente deixa. Então vale a pena, gente, quando a gente quer que a vida fique mais fácil, uma personal ajuda muito nesse sentido. A gente não tem tempo para ficar correndo atrás. Então, se eu tenho uma pessoa que pode cuidar de mim nesse aspecto, é tudo de bom, porque eu dedico tempo porque eu preciso dedicar, como é fazer esse podcast para vocês estarem ouvindo, né? Nina, super te agradeço, foi muito bom conversar contigo, nós vamos conversar mais de perto depois. Que bom. Sim, né? Eu fiquei muito animado com essa possibilidade do teu toque de fada aqui no meu espaço, tá? Espero te trazer de volta outras vezes pra gente falar mais detalhadamente sobre essa coisa do Baby, sobre outras coisas que tu fazes, né? O teu amplo leque de possibilidades de organização. Tá bom? Sim, Miriam, eu que te agradeço. Adorei nosso bate-papo. E sim, pode me chamar que a gente vem e conversa mais um pouquinho. Tá, gente, então terminamos por aqui o nosso podcast de número 26. E até o próximo. Um beijo bem grande e tchauzinho. Papo bem bom.